A Joel vai apresentar a conferência dele. O título que ele colocou foi História e Destinos do Trauma na Contemporaneidade. Né? Para onde que vai? Isso eu estou tentando. Joel Birman, que a maioria já conhece, professor titular no Instituto de Psicologia da Universidade Federal, no Rio de Janeiro, professor adjunto da UERJ, do Instituto de Medicina Social, pesquisador, médico, psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudo de Psicanálise, autor de diversos livros, sendo que seu último, O Sujeito na Contemporaneidade, recebeu o Prêmio Jabuti Biblioteca Nacional. Esse é o nosso palestrante, que a gente agradece muito. Então, ele vai falar... Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro por estar mais uma vez aqui com vocês. Estive aqui em setembro, outubro, se não me engano, falando das novas formas de sexualidade. E hoje, inaugurando aqui o ano de atividade de vocês, vou falar sobre o trauma. O título que eu propus o tema que eu propus, História e Destinos do Trauma na Contemporaneidade, é uma tentativa de propor para vocês uma certa genealogia do problema do trauma na nossa tradição, né, ocidental, né, na medida em que o trauma é uma categoria eminentemente moderna, né? Quer dizer, não se falava de trauma antes da modernidade. O trauma vai surgir no final do século XIX, apenas, né, no campo psiquiátrico, né, médico-psiquiátrico. De maneira que, do final do século XIX até a nossa atualidade, quer dizer, 150 anos depois, mais ou menos, o que a gente vai tentar mostrar para vocês é que não apenas há uma mudança conceitual do que se entende por trauma, primeiro. Segundo, as clínicas do trauma também se transformaram, né? Então, houve uma transformação nas descrições clínicas do trauma e também naquilo que a gente poderia chamar dos projetos terapêuticos ou sociais em relação ao trauma, né? Então, acho que a primeira coisa importante que eu acredito que possa ficar claro, pelo menos assim eu pretendo, nessa apresentação, é mostrar como o conceito de trauma ele não é um conceito unívoco, nem singular. Ele é um conceito marcado pela multiplicidade dos seus objetos de referência, né? E um pouco a tentativa dessa apresentação hoje aqui para vocês é de tentar, de alguma maneira, depreender qual é a lógica dessas transformações que aconteceram no campo do trauma, tá? Então, assim, a base, a intenção básica dessa conferência é de tentar ver que tipo de lógica modulou as mudanças desses diferentes objetos ou dessas diferentes descrições teóricas e clínicas que foram feitas a propósito traumático, né? Marcado, como eu acabei de dizer, pela multiplicidade e pela heterogeneidade, né? E nessa perspectiva, digamos assim, teórico-histórico-metodológica, eu acho importante registrar de início algumas afirmações. Uma eu acho até que está evidente para vocês, por conta de vocês elegerem o trauma no cotidiano como sendo o tema de vocês no ano de 2018. O trauma
é um conceito e um referencial clínico que está na moda, né? Está na moda hoje se falar do trauma, né? Estar na moda hoje, de uma certa maneira, ter a condição de traumatizado. Isso é a primeira coisa de base que a gente tem que ter. Isso está presente na literatura especializada, como isso está presente na leitura de jornais, revistas, programas de televisão, né? Onde os traumatizados, os relatos sobre os traumatizados vêm à tona, né? Talvez hoje, pelo menos no front internacional, a questão, por exemplo, dos refugiados que são colocados sobre a ótica do traumático, eles estão no primeiro plano da agenda midiática internacional, né? É um exemplo, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria registrar. O segundo aspecto, que eu acho que vai ser também a hipótese dessa conferência, é que se ao longo da história do trauma, o trauma sempre foi encarado como sendo uma marca circunscrita à intimidade dos traumatizados, a partir de um determinado momento que a gente vai localizar aqui, ao longo dessa apresentação, o trauma passa a se inscrever no espaço público, né? O que é uma novidade. Tá? Então, a hipótese básica aqui é que o trauma, se o trauma foi oriundo de uma experiência que ficou restrita à intimidade dos seus portadores que sofriam do trauma, a partir de um determinado momento da nossa história, eles passaram a ocupar a cena pública, o que é uma novidade. E essa inflexão do privado para o público se deu numa data relativamente recente. A gente pode localizar isso em torno dos anos 80, mais ou menos, onde essa transformação crucial aconteceu. Tá? Então, essa será a hipótese que eu vou tentar sustentar com vocês aqui, e que eu espero poder convencê-los disso. Se Deus não ajudar, pelo menos que as minhas palavras ajudem a convencê-los dessa possibilidade. Sem amém. Sem amém. Não estou pedindo a Deus. Então, diante dessa afirmação de que o trauma se transformou numa questão de ordem pública e não se restringe mais a uma questão privada, vocês poderiam imediatamente reagir ao que eu estou dizendo, vocês poderiam colocar em questão essa minha afirmação dita de uma forma tão peremptória, dizendo, mas afinal das contas, a questão do trauma veio à luz na nossa tradição, pelo menos se nós nos referimos aqui a uma memória da história da psicanálise num contexto de guerra. O cenário da guerra, né, teria sido, né, um contexto onde a categoria do trauma foi introduzida na psicanálise, né, foi introduzido de uma maneira mais perene, mais duradoura, né, digamos assim, né? E o contexto, né? Então, vocês poderiam dizer, bem, se a guerra, a questão da guerra é uma questão que está associada ao espaço público e não ao espaço privado. Então, essa formulação que eu fiz não passaria de uma bobagem da minha parte, né? Então, vamos tentar puxar o fio desse debate em torno disso, porque foi no calor da Primeira Guerra Mundial que a categoria de trauma foi inventada, né? De uma maneira mais duradoura, tanto no discurso psiquiátrico quanto no discurso psicanalítico, no sentido de que foi, no contexto da Primeira Guerra Mundial, que se inventou a ideia de que existia uma neurose de guerra, né? Ou de um traumatismo de guerra, né? E a Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem,
foi um acontecimento relevante na história das guerras, na medida em que ela revelou uma violência inusitada, inesperada, né? Na medida em que ela vitimizou, incidiu não só sobre os soldados na frente de batalha, ela não ficou restrita a atingir apenas os exércitos, onde houveram um alto número de mortos por conta da guerra, mas também ela incidiu nas populações civis. Então, a grande novidade da Primeira Guerra Mundial era que os exércitos não poupavam as populações civis. Daí, um grande número de mortos que foram registrados na Primeira Guerra Mundial, né? Alguma coisa que fez uma descontinuidade na história das guerras no Ocidente. Até então, nada. Você desculpa, viu? Mas eu gosto das sessões longas, apesar das minhas simpatias com a cana. Não olhe para o relógio, faz favor. Tá? Então, quando eu falo, eu gosto da sessão longa. Então, houve uma descontinuidade que se deu aí, inclusive em 2014, quando se celebrou 100 anos da Primeira Guerra Mundial, houve todo um monumento que foi construído na Normandia, né, pelas grandes nações combatentes, França, Alemanha, Inglaterra, criaram um grande monumento lá com as autoridades para exatamente celebrar o ultrapassamento da guerra e a celebração da paz representada pelas alianças da Comunidade Europeia, da União Europeia, né, que foi uma maneira de rememorar, ritualizar o que foi a violência da Primeira Guerra Mundial. E como vocês sabem, o Freud, no calor da hora, ele registrou imediatamente o alcance do que estava em pauta nessa guerra, né? E num texto célebre, intitulado Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, que é um texto de 1915, o Freud falava exatamente da dimensão de barbárie que essa guerra revelava, né? Havia uma barbárie, e quando Freud falava de barbárie, ele estava usando, segundo os termos dele, uma categoria muito precisa, exatamente porque a guerra colocou Freud diante de ter que rever um certo paradigma evolucionista das civilizações que até então ele encampava, na medida em que ele acreditava, como os evolucionistas, que existia uma gradação civilizatória entre as ditas sociedades ditas primeiras e as sociedades ditas civilizadas, nos quais as sociedades europeias, onde o cultivo da ciência, da tecnologia, dariam elas uma espécie de superioridade racional diante das sociedades ditas primeiras, que eram caracterizadas naquele contexto, através de um antropólogo, Levi Brown, como sendo sociedades caracterizadas por um pensamento pré-lógico. Não teriam, portanto, a lógica científica das sociedades ocidentais desenvolvidas. Então, diante desse paradigma evolucionista, o efeito da violência da guerra sobre Freud foi o Freud dizer que nós tínhamos que inverter essa formulação na medida em que as sociedades primeiras se mostravam ser muito mais civilizadas do que as sociedades ditas civilizadas modernas. Por que Freud dizia isso? Porque nas sociedades primeiras havia uma espécie de respeito pelo morto, primeiro. Matar era uma coisa muito séria, né? E, sobretudo, o respeito
social e cultural pelo destino da dor dos sobreviventes. Isto é, a maneira pela qual os sobreviventes conviveriam com a perda dos mortos, que foi exatamente o que estava sendo tratado com um certo desprezo no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, essa reação inicial do Freud, no calor da hora, de maneira que esse acontecimento leva Freud a ter que colocar em questão aquilo que ele formulara 1 ano antes, 2 anos antes, da sua famosa obra Totem e Tabu. Porque na obra Totem e Tabu, o Freud acreditava que a ordem social ela funcionava segundo um interdito básico, que era o interdito de matar. Proibido matar. Evidentemente que quando Freud levantou essa hipótese no Totem e Tabu, a sua referência é uma referência bíblica famosa, não matarás, como sendo um interdito básico que constitui qualquer ordem social. Então, toda a leitura do Freud no Totem e Tabu foi de supor, através de um mito fundador da morte do pai primevo pelos filhos, que teriam matado o pai e, em função da culpa dessa morte, teriam organizado uma sociedade, ou a ordem social propriamente dita, baseada no interdito de matar. Então, Freud, a rigor, faz uma leitura psicanalítico-antropológica, da emergência da passagem da natureza para a cultura em torno do interdito de matar, que é a maneira dele comentar, digamos assim, esse aforisma bíblico do não matarás. E o que o Freud, então, tentou estabelecer é que esse interdito de matar, ele teria como regulador o sentimento de culpa gerado por essa morte primordial. Então, na hipótese do Freud, a ordem social seria regulada pela culpa. Seria a culpa que regularia, portanto, a violência e o desejo de matar. Essa é a hipótese do Freud. Entretanto, essa hipótese do Freud, para pensar a ordem social, e eu acho que essa hipótese do Freud, ela se construiu num cenário de 100 anos de paz na Europa, que vinha desde as guerras napoleônicas. Final das guerras napoleônicas, os acordos de Viena, onde você reinou uma relativa paz que durou durante 100 anos. Então, eu acho que o Freud tinha uma espécie de ilusão retrospectiva, em função de 100 anos de paz, que a culpa regularia a violência e o desejo de matar. Daí porque o Freud viveu a Primeira Guerra Mundial, o impacto da Primeira Guerra Mundial, com desconcerto. O Freud ficou inteiramente de quatro. Desculpe a expressão. Ele ficou de quatro porque ele acreditava nessa regulação da violência pela culpa, primeiro, e ele acreditava nos valores da superioridade das nações europeias desenvolvidas face às sociedades primeiras. Essa é a verdade. De maneira que, para o espanto dele, os 3 representantes maiores dessa civilidade europeia eram os grandes gladiadores dessa guerra: França, Alemanha e Inglaterra. Então, nada mais desestabilizador
para as certezas do Dr. Freud, né? Como é que os grandes expoentes da civilidade europeia se matam de uma maneira tão bárbara, né? Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo, o Freud, a partir desse contexto, começa a colocar em questão a efetividade dessa culpa como regulador da violência, né? Por que ele colocou isso? Porque ele começou a perceber que ele não podia mais pensar o interdito de matar fora do contexto paz ou guerra, né? Isto é, no contexto da paz, o Estado, e a palavra é essa mesmo, o Estado interdita a morte, interdita a violência, sob a forma de uma série de instituições judiciárias que vão penalizar quem perpetrar crimes. Porém, no contexto da guerra, o Estado autoriza matar. Essa era a questão do Freud. Então, o interdito do matar, nesse contexto, perde qualquer dimensão de universalidade. Esse é o ponto fundamental. Há uma suspensão da universalidade do desejo de matar e da ação de matar, na medida em que o desejo e a ação de matar eles são regulados pela interdição, regulação do Estado, de acordo com os seus interesses soberanos, na paz e na guerra. Esse é o ponto que o Freud colocou, o Freud se deu conta desse contexto, de forma que a consequência disso vão ser os impactos que isso vai ter, não só sobre a teoria e sobre a prática psicanalítica, como também sobre a maneira como Freud vai conceber, a partir de então, a ordem social, né? Então, por exemplo, num texto de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu, o Freud vai formular de uma maneira muito precisa a seguinte proposição: o homem não é um animal de massa, o homem é um animal de horda. Né? O que significa isso? Significa que, na tese dele, do Totem Tabu, o homem foi concebido para ele por conta da regulação da violência pela culpa como sendo um animal de massa. Isto é, a culpa nos transformaria em animais apaziguados, impedidos de matar. De forma que o fantasma da horda presente na morte do pai Primevo estaria inteiramente, entre aspas, superado. Né? E que o que o Freud, com a fórmula dele, o homem é um animal de horda e não um animal de massa, estaria colocando, é que o animal de horda não desaparece. Né? O animal de horda não desaparece. Essa é a primeira estruturação que o Freud faz a respeito da crítica e da desconstrução que ele faz do Totem Tabu, né, propriamente, de forma que isso coloca para os psicanalistas atuais. O que eles vão fazer com essa história do pai morto? Né? Se tem pai morto como destinos da regulação simbólica, como vocês estão acostumados a lerem nos textos elaborados ou nos manuais de divulgação da psicanálise. Né? O que faz? Para onde foi o pai morto com essa mudança? A primeira questão importante. Né? A segunda questão importante que vai derivar daí é que se a oposição que o Freud estabelecia entre tempos de paz e tempos de guerra pela mediação do Estado, no sentido de interditar ou autorizar a morte, essa tese
que ficava na oposição guerra-paz, ela vai se alocar no interior das sociedades a partir de então. Não no sentido da guerra dita militar, no sentido militar da guerra, mas no sentido de que as sociedades, essa é a hipótese do Freud, elas são atravessadas por uma guerra civil permanente. Essa é a ideia. Então, quando Freud fala do que ele chamou, na psicologia das massas e análise do eu, de narcisismo das pequenas diferenças, né? Essa ideia do narcisismo das pequenas diferenças, o que Freud quer dizer com isso? Ele quer dizer que indivíduos, grupos sociais, segmentos sociais e classes sociais, na modernidade avançada, anos 20, né, onde ele está escrevendo, eles não conseguem suportar e conviver com a diferença dos outros. Isto é, diante de qualquer diferença, né, o movimento do cidadão da sociedade moderna avançada é a de transformar o adversário, o diferente, em adversário e o adversário em inimigo. E se ele é um inimigo, o que fazemos? Eliminamos o inimigo. Então, a guerra está instalada nesse funcionamento da sociedade moderna avançada por conta dessa economia da horda, tá? E não do homem de massa. Essa foi a conclusão que o Freud tirou daí. Então, a discórdia está instalada como guerra civil. As relações sociais, elas são atravessadas por uma guerra civil permanente. Essa é a conclusão que o Freud traz. Eu acho que essa formulação do Freud é muito atual, ela continua sendo muito atual, talvez mais atual até, porque radicalizada na nossa contemporaneidade, né? O que vai levar o Freud, nesse contexto, a anos depois, nesse contexto, mas anos depois, estou me referindo à análise com fim e sem fim, de 37, onde o Freud vai afirmar, de uma maneira muito precisa, que existem 3 práticas sociais impossíveis: educar, governar e psicanalizar. Impossíveis por quê? Porque não há possibilidade de você transformar uma criança num animal, de um animal de horda num animal de massa, porque a governabilidade ela se faz sobre um animal de horda com um potencial imediato para a violência e para a morte, pelo narcisismo das pequenas diferenças, e porque na psicanálise não se cura esse animal de horda. Esse animal de horda, ele é incurável, né? Como é que você vai pensar o que seja a psicanálise, considerando esse limite da curabilidade desse animal de horda? É outra questão, né? Mas, de qualquer maneira, o que o Freud está colocando aí é que não tem cura para esse animal de horda, né? Esse animal de horda vai continuar existindo, apesar da psicanálise. A subjacente a essas 3 impossibilidades, educar, governar e psicanalizar, o que o Freud está colocando é que existe uma irredutibilidade da pulsão. Isto é, a pulsão não é passível de ser domesticada ou, para usar um termo Foucaultiano, de ser disciplinada. Você não disciplina a pulsão. E essa tese do Freud, de que você não disciplina a pulsão, foi uma das consequências, na teoria psicanalítica, dos efeitos da Primeira Guerra Mundial sobre a psicanálise,
sobre a metapsicologia do Freud. Isto é, com a Primeira Guerra Mundial, que, como nós dissemos, apareceram a multiplicação das neuroses traumáticas e das neuroses de guerra, né? O primeiro efeito disso sobre a psicanálise foi o aparecimento da categoria de neurose traumática. Esse contexto do aparecimento da neurose traumática, no além do princípio do prazer, o Freud vai sistematizar o acontecimento neurose traumática, né, como sendo uma grande novidade na época. Essa neurose traumática, por conta de que, por essa neurose traumática, o Freud se via diante de dois acontecimentos clínicos relevantes para caracterizar o traumático. Primeiro, o aparecimento dos sonhos de dor, onde o que aparecia no sonho era dor. E segundo, a descrição de uma operação psíquica nova, que ele chamava de compulsão à repetição. Duas formulações que aparecem clínica e metapsicológica, no além do princípio do prazer. Novas por quê? Porque desde a interpretação dos sonhos, o Freud acreditava, né, e essa é a tese constitutiva da interpretação dos sonhos, que os sonhos eram realização de desejo. Né? O sonho era uma realização de desejo, o que está em jogo é a sexualidade perversa polimorfa, o que está em jogo é a realização na fantasia de um desejo que não foi realizado na vida diurna, na experiência diurna, e que nos sonhos ela será realizada. Então, toda a armadura conceitual da psicanálise, do final do século XIX até os anos 20, foi acreditar que o sonho era uma forma de realização de desejo, porque o psiquismo ele era comandado pelo princípio do prazer. Essa era a hipótese do Freud. Né? Entretanto, quando Freud se vê diante dos sonhos das neuroses traumáticas, ele se vê diante de um sonho que não obedece ao primado do princípio do prazer. Daí porque ele foi obrigado a propor a existência de um além do princípio do prazer. Então, existe um além do princípio do prazer, regulando esse tipo de experiência traumática, primeiro, e esse além do princípio do prazer, uma obra de 1924, O Problema Econômico do Masoquismo, Freud vai dizer, esse além do princípio do prazer é regulado não pelo princípio do prazer, mas pelo princípio do nirvana. Isto é, o homem quer se desinvestir de excitações. Não quer ser submetido à dor das excitações. Ele quer ficar na paz dos cemitérios, né? Que é aquilo que o Freud diz que há um sonho do inorgânico que paira sobre a matéria viva. O sonho do inorgânico é você tirar aquilo que diferencia a matéria viva da matéria inorgânica, que é a excitabilidade. Então, essa formulação que o Freud faz aí, de maneira que o sonho que aparece nessa experiência traumática é um sonho em que o sujeito repete a situação de dor, né? Repete, na suposição do Freud, o último acontecimento antes dele entrar num estado de trauma, que é aquela imagem que fica de quando ele foi atingido pelo inesperado, pelo imprevisível, por aquilo que ele não pôde se antecipar. Né? Então, nessa medida, o sonho da neurose traumática compraria inteiramente, né, o sonho como realização de desejo,
De forma que é nesse contexto, portanto, que para dar conta disso, Freud começa a pensar o psiquismo regulado pelo nirvana, pela oposição pulsão de vida, pulsão de morte, onde é a pulsão de morte em estado livre que vai promover a experiência do traumático, né? E nessa medida, a operação de compulsão à repetição vai ser aquilo que vai tentar ligar essa pulsão de morte em estado livre para que ela seja neutralizada pela pulsão de vida. Mais ou menos assim que o Freud tenta resolver esse problema. Então, o saldo disso é que os efeitos da Primeira Guerra Mundial obrigaram Freud a rever inteiramente a metapsicologia. Primeiro, impacto importante. Segundo, além de rever a metapsicologia, o efeito disso foi de ter um impacto na leitura que ele fazia da experiência psicanalítica. Tem um capítulo, por exemplo, da Lei do Princípio do Prazer, em que o Freud tenta falar um pouco da construção e do desenvolvimento do dispositivo psicanalítico, em que ele dizia assim: a psicanálise começou com uma técnica de interpretação. Em seguida, ela tentou se transformar numa analítica da resistência. E agora, a partir do Além do Princípio do Prazer, a questão fundamental que se coloca no dispositivo psicanalítico é a questão da repetição. Então, o Freud trouxe, né, o traumático para o coração da clínica e da metapsicologia psicanalítica. É isso que ele está mostrando nessa passagem. Então, esse foi o impacto, né? Contudo, apesar da questão do traumático ter balançado a sociedade europeia de então, apesar da emergência do traumático, a questão do trauma ela ficou restrita à intimidade dos traumatizados. Isso não virou nenhuma categoria de ordem pública. Esse é o ponto fundamental, né? Quer dizer, os traumatizados que se virem os seus traumas, né? Isso não vai virar nenhuma bandeira no espaço público. Então, a psicanálise, nesse contexto, ela se reconstituiu em torno do que há de fundamental na experiência do traumático, que vai, evidentemente, se descolar da referência estrita à guerra para outros campos de experiências onde o traumático vai acontecer. Esse é o ponto básico do que a gente poderia chamar dessa viragem freudiana que se deu nesse contexto, né? Então, nessa medida, o trauma ficou restrito a uma experiência de ordem íntima e não ganhou o espaço coletivo, né? Quer dizer, ao lado da leitura psicanalítica do trauma, que eu acabei de condensar para vocês em linhas muito gerais, o discurso psiquiátrico fez também a sua leitura sobre o trauma, onde o que estava em jogo era a categoria de choque cerebral. Então, a psiquiatria inventou uma leitura do trauma ligada à ideia de um choque cerebral, que era um efeito do trauma na estrutura do sistema nervoso central, tanto no plano anatômico quanto no plano fisiológico, né? De forma que curar o traumático implicaria em agir sobre a estrutura anatômica e funcional do sistema nervoso central. Essa era a hipótese concorrente. De uma certa maneira, essas duas hipóteses vão atravessar o século, né, durante algumas décadas, passo a passo, como leituras diferentes do traumático, né, de maneira que nós estamos aí diante de duas doutrinas, ou duas escolas, ou duas práticas diferentes em relação ao traumático, né? Mas, enfim, o que eu queria sustentar é que o trauma, não obstante a guerra ser um cenário coletivo, o trauma ficou restrito
a obra e graça dos seus traumatizados diante dos seus terapeutas, sejam eles psicanalistas, sejam eles psiquiatras. Né? Se a gente retomar um pouco essa história para antes da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver que não mais o cenário da guerra, mas o cenário do trabalho foi um espaço social onde aconteceu a primeira construção do conceito de trauma no Ocidente. Em 1884, um psiquiatra alemão chamado Hermann Oppenheim, ele descreveu o que ele denominou de neurose traumática. Termo dele, neurose traumática. O que era a neurose traumática? A neurose traumática era um quadro clínico caracterizado por variações intensas de humor, o que nós hoje, contemporâneos, chamamos de distimias, irritabilidade, pesadelos, emotividade fácil, né? Uma série de sintomas que o Hermann Oppenheim atribuía aos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho, os acidentes ferroviários, desculpe, que aconteciam na Europa na segunda metade do século XIX. Né? Esses acidentes ferroviários, como vocês sabem, foram ocorrências comuns no século XIX, quando a Europa construiu uma grande rede ferroviária, né, que atravessava a Europa toda, e nesse contexto os acidentes ferroviários eram altamente comuns. Então, foi no campo dos acidentes ferroviários que o Hermann Oppenheim descrevia os efeitos traumáticos desses acidentados, tal como eu há pouco descrevi. Né? E foi a partir, como vocês sabem, a partir desses acidentes ferroviários que o Dr. Charcot, professor da Escola de Medicina de Paris, começou a relacionar a experiência dos acidentes ferroviários e as histerias, no sentido de conceber a histeria como uma experiência traumática. Hipótese do Charcot, histeria traumática por acidentes ferroviários. Em seguida, nesse contexto, o modelo dos acidentes ferroviários foram deslocados dos acidentes de trabalho. Então, o trauma se foi concebido em 1984, a partir dos acidentes ferroviários, ele foi rapidamente deslocado para pensar os acidentes de trabalho que aconteciam frequentemente no contexto da sociedade industrial, e esses acidentes de trabalho se transformaram numa grande celeuma política entre empregadores e empregados, porque foram em torno desses acidentes de trabalho que os trabalhadores exigiam licenças, aposentadorias precoces, né, para prejuízo dos seus empregadores. Então, se criou um problema, um impasse político-social em torno dos acidentes de trabalho, né, de maneira que nesse impasse entre trabalhadores e empregados, o Estado mediava esses embates, mas quem decidiu esse embate foi o discurso psiquiátrico, médico-psiquiátrico. Por quê? Porque o discurso médico-psiquiátrico começou a entrar no campo dos acidentes de trabalho para dizer que existiam os verdadeiros acidentados, a minoria, e os falsos acidentados, a maioria. Em torno de ter inventado uma categoria psicopatológica chamada simulação.
simulação, né? Isto é, existiam os verdadeiros acidentados, né? Que era uma minoria entre os trabalhadores, mas a grande maioria, né, eram os falsos acidentados, sujeitos que inventavam serem acidentados, né, para poderem ganhar vantagens sobre a forma de aposentadoria ou sobre a forma de licenças. Então, foi forjada a categoria simulação, que é uma maneira de você desqualificar a demanda política existente nos acidentes de trabalho, né? É você esvaziar o potencial polêmico político existente nos acidentes de trabalho. Então, e como vocês sabem também, se vocês não sabem, então vou informar para vocês, o campo da simulação ele foi inserido no campo psiquiátrico também como como é que se diz? Um operador revelador do campo da histeria. Então, os simuladores eram histéricos. Né? Os simuladores eram histéricos. A escola do Charcot fez isso. E foi a escola do Charcot que transformou a simulação num signo da histeria, na medida em que os histéricos se caracterizavam por serem fingidores, mentirosos, né? Inventores de doenças que eles não tinham, né? Então, a simulação se transformou num sintoma da histeria. Então, novamente aqui, nesse contexto, não obstante o fato de que os acidentes de trabalho colocou em cena, na cena do trabalho, a oposição entre empregadores e empregados no contexto da sociedade industrial, quer dizer, um problema político maior. A cena resolutiva disso é que tanto os simuladores quanto os verdadeiros traumatizados ficaram restritos ao mundo privado e não ao espaço público. Isso não se transformou, isso, através da ideia de simulação, qualquer pretensão a que isso pudesse se inscrever na cena pública desapareceu. Então, novamente, ou melhor, nesse momento inicial, onde a cena do trauma aparece ligado aos acidentes de ferroviários e acidentes de trabalho, como depois no cenário da guerra, o destino do trauma ficou restrito ao espaço privado e íntimo dos traumatizados. Se a gente for retomar um terceiro cenário, que faz parte da própria constituição da psicanálise. Vocês sabem perfeitamente que o Freud começou a organizar o seu percurso através do que ele denominou de uma teoria da sedução das psiconeuroses. O cenário descrito aí era o cenário do abuso sexual. Abuso sexual. Então, entre 1893 e 1896, o Freud construiu toda uma clínica, toda uma série de procedimentos terapêuticos baseados no que ele chamava de psicoterapia catártica, né? E toda uma descrição de diferentes psiconeuroses centrado na experiência de um abuso sexual. Abuso sexual esse que o Freud denominava de sedução. O abuso já é uma descrição, uma nomeação contemporânea. Nós chamamos isso de abuso, mas o Freud chamava isso de uma teoria da sedução. E nessa descrição do Freud, o que estava em jogo? O que estava em jogo era a descrição de crianças que eram abusadas pelos mais velhos. Né? Mais velhos esses poderiam ser os pais, o pai, poderia ser um parente frequentador da casa, poderia ser um amigo de família, ou poderia ser um irmão mais velho. Né? Quer dizer, então, o que o Freud descrevia era um cenário onde havia uma assimetria, tanto física quanto moral,
entre a figura de uma criança e uma figura de um mais velho, seja esse adulto, seja esse uma criança mais velha, e que a criança era submetida a um abuso sexual, né? E que, como Freud, na época, trabalhava com uma concepção pré-psicanalítica da sexualidade, onde não havia uma sexualidade infantil, ele acreditava que essas crianças, esse abuso infantil ficava... não era fonte de dor para a criança, ela ficava um pouco dispersa no psiquismo, e que na puberdade e na adolescência, quando a criança passava por uma maturação sexual propriamente dita, né, e que ela vivia uma experiência de abuso similar ao que ela teria vivido na infância, ela fazia uma ligação entre uma cena ocorrida na adolescência e essa cena infantil, é isso? De forma a viver, dar à sua experiência infantil uma conotação sexual que ela não teria para ela originalmente. Aquilo que o Laplanche chama que a experiência infantil era um sexual pré-sexual, né? E através desse link aconteceria uma operação do recalque, né? E o retorno do recalcado sobre a forma de um sintoma, né? Que era então o objeto de uma terapêutica catártica. Essa era a formulação do Freud, né? Então, nessa formulação do Freud, a produção do sintoma estava ligada à culpa e à vergonha pela experiência sexual. Ele está descrevendo claramente aí, ele vai fazer toda uma nosografia das psiconeuroses, neurose, histeria, neurose obsessivo-compulsiva, fobia, baseada nessa experiência traumática de sedução, né? Mostrando, sobretudo, as diferenças que existem entre a neurose obsessiva e a histeria, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas o que importa é que o Freud sustentou essa construção durante uns 3 anos, né? Quando, em 1896, em determinado momento, ele diz para o Fliess que ele não acreditava mais na sua neurótica, isto é, ele passou a desacreditar na descrição literal que os seus pacientes faziam dessas experiências sexuais precoces. Quando ele começa a acreditar, ele começa a formular que essas descrições passam pelo campo da fantasia, né? Isto é a fantasia que está em jogo, né? De maneira que esses relatos e essas narrativas são ficcionais e não reais, né? E a partir daí o Freud vai estruturar o discurso psicanalítico propriamente dito, baseado no primado do princípio do prazer, no inconsciente, da divisão psíquica, da fantasia e da sexualidade perversa polimorfa, né? Então, Freud vai organizar o campo que vai durar da interpretação dos sonhos ao além do princípio do prazer, que eu já falei para vocês no início dessa apresentação. Então, vai se operar aí uma primeira, o que eu chamo de uma primeira clínica psicanalítica centrada no primado do prazer e do desejo, né? Entretanto, essa construção do Freud, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, ela era baseada numa centralidade oferecida por Freud à figura do pai protetor, né? Então, toda essa construção do Freud ela é regulada pela figura do pai protetor. Porque uma das coisas que levaram Freud a ter que desconstruir a teoria do abuso sexual da sedução foi o fato dele dizer assim: eu não posso acreditar que os pais sejam tão perversos assim, né? Então, Freud tenta
restaurar ou salvar a figura do pai. Então, toda a primeira tópica do Freud, toda a primeira teoria das pulsões, ela tem subjacente a ela essa referência à figura do pai protetor. E essa figura do pai protetor que vai cair por terra com a lei do princípio do prazer, que eu descrevi anteriormente. Porque aquilo que vai caracterizar o trauma é que você não teve um pai protetor. Se o pai protegesse de verdade, você não cairia na condição traumática. Né? Funcionaria aquilo que o Freud chama de angústia sinal e não angústia traumática. Então, o pai protetor, que foi aquilo que levou o Freud a passar da teoria da sedução para a teoria psicanalítica da fantasia, foi feita pelo lugar que ele otorgou à figura do pai. E a passagem da primeira metapsicologia, da primeira clínica do Freud para a segunda metapsicologia e a segunda clínica se faz porque o pai caiu por terra. Não porque o pai aí fosse perverso, mas é porque não existe pai protetor. Não há pai que proteja a criança de todos os seus infortúnios. Você está exposto permanentemente ao pior, apesar do pai que você tenha ou não tenha dentro de você. Essa é mais ou menos a ideia que fica em pauta. Essa passagem do Freud, da teoria da sedução para a teoria psicanalítica, antes disso, apesar de estar em jogo um tema moral como abuso sexual, vejam bem que essa história toda ficou no plano privado. Ninguém foi lá para as ruas públicas de Viena para falar dos pais ou adultos que manipulavam criancinhas. Longe disso. Isso era um problema lá dos gabinetes de psicanálise do Dr. Freud ou dos psiquiatras vienenses. Não tinha nada a ver com o espaço público. Continuamos presos ao espaço privado, de forma que, nessa passagem da teoria da sedução para a teoria da psicanalítica da fantasia, ela foi objeto de uma polêmica levantada nos anos 80, com a publicação de um livro de um sujeito chamado Jeffrey Mason. Jeffrey Mason era um psicanalista, pesquisador dos arquivos Freud de Nova York, que, na época, ele teve acesso a toda a documentação desse período onde o Freud falava do abuso sexual, muito mais do que aquilo que está publicado pelo próprio Freud. Freud tinha publicado bastante, mas o Mason encontrou relatos muito mais pungentes nessa documentação, de maneira que ele escreveu esse livro, que ele chama de Atentado à Verdade, dizendo que o Freud, na verdade, foi um covarde. Se ele tivesse com ele mesmo, ele ficava com a teoria da sedução, né? E não com a teoria da fantasia. Então, o Freud não teve coragem de sustentar as consequências ético-morais, né, do que estava aí em jogo. Eu acho a tese do Mason um pouco exagerada, porque eu acho que o Mason estava falando num contexto histórico-social diferente do contexto histórico-social do final do século XIX. Isto é, estavam presentes no contexto do Mason, a gente vai ver aqui daqui a pouco, certas embates de forças, certos conflitos de força no cenário social dos anos 80 que não estavam presentes na época do Freud. De maneira que a fala do Mason, ela é adequada ao contexto social dos anos 80 e não ao cenário do final do século XIX, tal como Freud fez a passagem da teoria da sedução para a teoria da fantasia. Porque o que vai aparecer de novo nesse cenário onde o Mason vai falar é aquilo que a gente poderia chamar da personagem da vítima. A vítima é a grande novidade
na história do trauma, né? E na nossa história contemporânea, de uma certa maneira, né? Estão preocupados com o trauma do cotidiano. Então, o trauma do cotidiano tem uma coleção de vítimas, né? Então, a categoria de vítima, que é uma categoria nova na nossa tradição, antes dela ser ligada à questão do trauma, ela vai aparecer num cenário eminentemente político-ideológico, que é o julgamento do Eichmann em Jerusalém. O julgamento do Eichmann em Jerusalém vai colocar em cena, né, a condição dos judeus vítima da Shoah ou do Holocausto pelos nazistas, né? De maneira que é o relato dessa vitimação que foi colocado no primeiro plano. O julgamento do Eichmann foi inteiramente diferente do julgamento de Nuremberg, que se deu logo depois da guerra, onde a alta cúpula nazista foi condenada à morte, baseado num exame minucioso de documentação presentes no Reich e no Estado nazista, que foram meticulosamente analisados nesse julgamento, de maneira que a alta cúpula nazista foi condenada à morte. Nada de parecido aconteceu com o julgamento do Eichmann. O julgamento do Eichmann, vocês podem seguir isso pela leitura do livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. O que estava em jogo foi uma coisa inteiramente nova. Porque a experiência do Holocausto, o que caracterizou a experiência do Holocausto, na experiência judaica pós-Segunda Guerra Mundial, foi a ameaça de destruição da tradição Yiddish na Europa Central e Oriental. É por isso que estava em jogo, né? De maneira que essas experiências também, elas eram cultivadas anualmente nos cemitérios judaicos, onde havia sempre uma comemoração sobre o Holocausto. Então era uma coisa que ficava restrita à comunidade judaica, né? E não se falava disso no espaço social maior. Então, uma das novidades trazidas pelo julgamento do Eichmann foi tentar colocar a questão das vítimas do Holocausto na cena primordial do acontecimento, né? O Ben-Gurion, conforme ele disse, primeiro-ministro do Estado de Israel, dizia: Israel vai dar uma aula de história para o mundo. Como é que ele deu essa aula de história para o mundo? Não vamos analisar nenhuma documentação. Nós vamos trazer aqui para o tribunal a fala das vítimas. Então, todo o julgamento de Eichmann, ele se centra no relato das vítimas. Então, as vítimas vão lá, relatavam o que acontecia, de maneira que o que se construiu aí foi a categoria de vítima. A categoria de vítima foi construída no corpo desse julgamento, né, como uma coisa fundamental. Mas apesar do Ben-Gurion querer dar uma aula de história para o mundo através do julgamento do Eichmann, né, o que aconteceu foi que aquilo que começou a se revelar ali vai levar 20, 30 anos para ganhar presença no espaço público. Só nos anos 80, 90, e um dos indicadores maiores disso é a construção do arquivo Spielberg nos Estados Unidos e aquele famoso filme do Spielberg, que eu esqueci o título agora. A Lista de Schindler, vão ganhar uma exposição pública, né?
que só vai se dar 30 anos depois. De qualquer maneira, alguma coisa se operou ali, que se construiu a categoria de vítima, que vai ganhar fóruns de grande presença midiática, política, social, no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando isso vai ganhar foro de verdade e que vai, de uma certa maneira, marcar uma certa política, desde então, do Estado israelense. Não vou entrar nesse debate aqui, porque isso é objeto de uma outra conferência. De qualquer maneira, o que eu queria salientar é o surgimento da categoria de vítima. Foi isso que esse relato do julgamento do Eichmann trouxe para a cena internacional. De maneira que a categoria de vítima, que vai aparecer no julgamento do Eichmann, ela vai migrar agora, final dos anos 70, começo dos anos 80, para a cena da família. Para a cena da família, de maneira que a figura da vítima vai aparecer no campo da família, primeiro, e em seguida no campo das relações de gênero, onde vão aparecer duas figuras vítimas, quais sejam a figura da criança e a figura da mulher, que vão ser transformadas em figuras vitimizadas pela figura dos homens. Então, começa a se constituir, nos anos 70 e começo dos anos 80, uma série de processos judiciais feita por mulheres contra os seus maridos, porque esses maridos abusavam dos seus filhos sexualmente. Esse é o cenário que se construiu, efetivamente, no nível do relato, crianças abusadas pelo pai, pelos pais, e esse abuso das crianças sobre os pais, ele aí vai ganhar propriamente o espaço público. Vai ganhar o espaço público por quê? Porque é uma questão que vai ser judicializada. Ela entrou para a ordem dos tribunais julgarem os pais por terem abusado da figura dos seus filhos. Então, temos aí dois personagens, a personagem da vítima, que é a criança, por um lado, e a personagem do pai predador. E a criança se transforma na figura da vítima. E isso tem um efeito bastante importante no discurso psicopatológico americano, que vai construir a categoria de personalidade múltipla. Vai aparecer toda uma literatura americana muito importante, que vai durar 30 anos. Vai durar 30 anos, porque nesses 30 anos nós vamos ter uma verdadeira epidemia de personalidades múltiplas. A cada ano, final dos anos 70 até final dos anos 90, começo dos anos 2000, as pesquisas epidemiológicas vão mostrar um incremento gigantesco das personalidades múltiplas nos Estados Unidos, que inventou essa categoria psicopatológica, que não existia na psicopatologia europeia, de maneira que a personalidade múltipla virou uma vedete da psiquiatria internacional e da psiquiatria dinâmica, psicanalítica também, isso é verdade, Gostem vocês ou não disso, o fato foi esse. E a personalidade múltipla, ela tem, vocês podem ler isso através de uma obra de um historiador das ciências americano chamado Ian Hacken, que se chama A Alma Reescrita, ou nos textos de um filósofo dinamarquês
que trabalha muito sobre o campo psicanalítico, chamado Borch Jacobson, onde ele tem vários textos sobre esse contexto histórico que eu estou aqui sintetizando ao máximo para vocês. Mas qual era a novidade da personalidade múltipla nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos? Que a personalidade múltipla, a rigor, foi um conceito que existia desde a segunda metade do século XIX. Né? Na segunda metade do século XIX aparecia a ideia da personalidade múltipla sob a forma de uma duplicidade identitária, né? Onde, quando você era uma das personalidades, você não se lembrava da outra e vice-versa. Então, você tinha uma personalidade múltipla, você era 2, no máximo 3, já era excepcional. Né? E a personalidade múltipla se transformou numa questão na segunda metade do século XIX, né? Uma das razões pelas quais o campo da psique passou a ser descrito não mais a partir da consciência, mas a partir da memória. Então, isso teve um impacto epistemológico importante, as personalidades múltiplas na segunda metade do século XIX. Portanto, aquilo em que deram ensejo a partir do século XIX a certos relatos literários famosos, como O Médico e o Monstro, que é um romance que todos vocês conhecem, seja de maneira direta ou indireta, já virou filme, né? Então, de qualquer forma, no século XIX, as personalidades múltiplas eram 2, 3 já era exceção. O que vai caracterizar a personalidade múltipla dos anos 80, nos Estados Unidos, é a multiplicidade inédita da personalidade múltipla, que é você poder ser 10, 20, 30, 50, você ter 50 personalidades. Segundo relatos, vocês estão pensando que a brincadeira está publicada em livros. Segundo relatos do Borch Jacobson, a cada uma dessas personalidades, na sua rede Nova York e Washington que ele frequentava, as pessoas tinham identidades e documentações diferentes, profissões diferentes, relações sociais diferentes. Então, foi uma festa. De maneira que houve uma multiplicação dessas personalidades múltiplas, né, em uma escala incomparável com o que foi o século XIX. Basicamente, a teoria da personalidade múltipla é o seguinte: cada personalidade dessa era o efeito de uma fragmentação psíquica ligada a uma cena de um abuso sexual. Então, a teoria do abuso do pai sobre os filhos se traduziu numa descrição das cenas, né, onde você constituía um personagem e esse personagem era aquilo que você criava uma nova identidade. Então, você tinha uma multiplicidade de cenas, uma multiplicidade de abusos, de forma que você criava diferentes personagens, e o trabalho terapêutico era um trabalho de tentar exatamente trazer à tona a cena do abuso, que se fazia numa associação entre psicanálise e hipnose. Né? Eu acho que a partir daí é que recomeça esse retorno à hipnose que está presente até hoje, a partir dessa coisa da personalidade múltipla. De qualquer forma, o cenário da personalidade múltipla, que virou, como eu disse, uma epidemia até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela desaparece a partir dos anos 2000. Você não escuta mais falar disso. Ou os relatos são residuais, o que mostra como a produção disso está ligado à construção da personalidade da vítima e à construção da figura do pai como a figura do vilão, né? Feito, evidentemente, pelas mães, uma questão que foi judicializada e que ganhou o fórum do espaço público. Né? Então, ao lado
da questão da família, da filiação ligada ao filho, evidentemente que, como isso foi puxado pela figura da mãe, o outro contexto da vitimação é a figura das mulheres. A figura das mulheres a partir da nova condição da mulher, da revolução dos costumes dos anos 50 e 60. À medida que as mulheres passaram a querer ter uma condição mais igualitária em relação igualitária com os homens, né? Certas práticas eróticas, amorosas, de cortejo masculino e feminino passaram a ser vistas como suspeita. Nós estamos vivendo hoje a radicalização disso, vocês sabem, né? Ou mesmo os estupros, os ataques ao corpo da mulher feita por homens em ações violentas, tudo isso passou a ganhar uma dimensão de judicialização que não existia antes. Então, se construiu em relação ao corpo da mulher a condição de vítima. Tá? Então, se a vítima aparece no campo do discurso, do julgamento do Eichmann, ela migrou para o campo da filiação e da família, com a condição da criança e com a condição da mulher, que são duas figuras de vítimas que foram aí construídas, associadas, evidentemente, com a ideia de trauma. Tanto a criança é traumatizada, quanto a mulher é traumatizada por esses atos de abuso. E é nesse contexto que nós vamos nos defrontar, a partir disso, com uma nova concepção de trauma. Né? Uma nova concepção de trauma que vai aparecer nos anos 80, né? Começo dos anos 80, através da reivindicação dos soldados americanos ex-combatentes no Vietnã. Então, uma série de manifestações públicas passam a acontecer nos Estados Unidos, de ex-combatentes que vão às ruas e que pedem que o Estado os compensem pela violência a que eles foram submetidos na experiência de guerra. Então, vejam bem, nós estamos aí no espaço público, ninguém foi para consultório de psicanalista ou de psiquiatra. Foi para o meio da rua, né? Reclamar de que o Estado te expôs ao pior. Né? Então, eles passaram a pleitear reparações financeiras diante disso que eles foram expostos. Então, o que eles começam a descrever é que eles foram expostos a experiências que qualquer humano submetidos àquelas experiências teria perturbado seriamente a sua saúde psíquica e a sua saúde somática. Né? Então, foi nesse contexto que foi criado. Então, eles foram, só para repetir o refrão aí, senão vocês esquecem, foi novamente reconfigurado no corpo desses ex-combatentes a personagem da vítima. Eram as crianças, eram os judeus, eram as mulheres e são os soldados. Então, nesse contexto, se construiu a categoria que vai aparecer no DSM-3, chamado experiência psíquica pós-traumática. Estresse pós-traumático. Nesse contexto que aparece a ideia do estresse pós-traumático, vira uma categoria nosográfica do DSM-3, uma novidade, e basicamente o que ela diz é que qualquer ser humano colocado em situações de limites,
em certas circunstâncias, desenvolve uma experiência de um estresse pós-traumático, que é uma forma especial de perturbação ou de patologia, seja lá como a gente queira se referir a isso, e ela ganha um estatuto nosográfico. Apenas nesse contexto, é que o Holocausto judaico ganha fóruns, né, de experiência traumática. Construção dos arquivos Spielberg, a lista de Schindler, né, são manifestações disso, de forma que se antes existia a vítima agora vai estar ligada à ideia do trauma. Então, é esse contexto que cria uma nova categoria de trauma, que não tem nada a ver nem com o choque traumático dos psiquiatras do final da Primeira Guerra Mundial, nem tampouco com a categoria psicanalística de neurose traumática. É uma outra coisa que se coloca em jogo, né? E nessa outra coisa aqui que se colocou em jogo, é que essa nova feição, esse novo campo do traumático, ele se desloca do campo efetivo da guerra, no caso da Guerra do Vietnã, e de outras guerras que aconteceram logo em seguida naquele contexto, como a Guerra do Iraque, por exemplo, onde os traumatizados reivindicaram direitos também por conta de terem sido expostos ao pior. Essa experiência da vítima, ela vai se deslocar para todos os flagelos colocados em outras experiências sociais. Refugiados de guerra, pessoas atingidas por catástrofes naturais, chuvas, inundações, fome, né? Todos esses efeitos passaram a ser descritos sobre a ótica do estresse pós-traumático, né? O estresse pós-traumático está descrito nesse contexto, né? Onde essas populações supostamente vão ser objeto da construção daquilo que um sociólogo francês chamado Henrique Fassin vai denominar de uma razão humanitária, né? Uma razão humanitária que vai implicar numa governabilidade humanitária. O que quer dizer isso? Quer dizer que se cria um conjunto de instituições ditas organizações não governamentais, tipo Médicos Sem Fronteiras, Médicos do Mundo, uma série de instituições para acolher esses supostos traumatizados pela fome, por serem refugiados, etc. Então se cria toda isso que ele denomina de uma razão humanitária, né, como uma nova forma de ideologia que vai traduzir efetivamente uma nova leitura pública, uma nova leitura moralizante sobre a desigualdade social. Esse é o ponto que eu quero insistir. Moralizante pela desigualdade social. O que isso quer dizer? Desde o século XIX, quando se organizou a sociedade moderna, a questão da desigualdade ela era sempre pensada segundo dois vetores. O primeiro vetor era o vetor que existia uma hierarquia social, evidente, a desigualdade era um efeito dessa hierarquia, de forma que os trabalhadores ou os cidadãos desprivilegiados demandavam dos governos, dos estados, mais direitos que eles teriam enquanto cidadãos. Estou insistindo nas palavras.
Era uma demanda de cidadãos em nome de uma equidade. Isso era o que movia os movimentos sociais no século XIX até o contexto dessa política, dessa razão humanitária e dessa governabilidade humanitária. Porque o que essa governabilidade humanitária inova? Não é a desigualdade social que está presente nas vítimas dos refugiados e das vítimas dos acidentes naturais. O que está em jogo, né, não é mais uma leitura vertical pela hierarquia do espaço social, mas uma leitura horizontal do espaço social. O que quer dizer o seguinte: ou você é humano ou você é desumano. Essas vítimas, elas perdem a humanidade e devem receber da nossa parte a compaixão cristã. O que está em jogo é uma política compassional, onde o que está em jogo é cada indivíduo e não os segmentos ou as classes sociais envolvidas nessas práticas de desigualdade. Então, há uma transformação da leitura do social que se opera nesse contexto, tá? Onde você vai pegar a sociedade, ela é reduzida à moralidade de cada indivíduo e não mais a direitos verticais dos seus cidadãos. É essa mudança que está presente, isso que o Henrique Fassan chama de uma razão humanitária que vai ser mediada por essas organizações ditas não governamentais. Então, essa transformação, junto com o estresse pós-traumático, elas vão ser a matéria-prima da construção daquilo que no DSM-5 vai aparecer já nesse contexto como sendo uma psiquiatria para os normais. Né? Se a psiquiatria, como a medicina do século XIX, ela se balizava pela oposição entre normal, anormal, patológico, onde a finalidade era normalizar, né? O que vai caracterizar esse novo contexto, onde a categoria do estresse pós-traumático das vítimas vão se colocar dentro dessa política da razão humanitária, é a ideia de que a psiquiatria em questão é uma psiquiatria para os normais. Não é mais psiquiatria para doentes, nem para normal. Você vai tratar de normal. Através dessa nova ideia que vai aparecer no campo da razão humanitária, que se chama gestão de riscos. Você vai tratar de risco. E o risco implica os supostos normais. Então, você começa a fazer uma gestão de risco. Roberto Castelli, no começo dos anos 80, fez uma obra já sobre a gestão de riscos. Vários teóricos das ciências sociais falam da gestão de riscos, né? De forma que essa razão humanitária, ela vai encontrar sempre o limite do seu funcionamento quando ela não consegue dar conta do que existe de periculosidade nessa população que pode não se reduzir à condição de assumir uma posição vitimada. Então, quando há uma periculosidade nessas populações, de maneira que, a qualquer momento, a gestão, a razão humanitária, ela pode se transformar na razão securitária. Nós assistimos recentemente no Rio de Janeiro com a invasão do Exército, né? Aliás, o general interventor fala que ele vai fazer um ato de gestão, eu lembro para vocês, está aí, foi matéria de jornais, de maneira que o general interventor, ele passou de uma gestão humanitária discutível, se havia, de qualquer maneira ele instalou uma gestão securitária, né? Nas favelas
em nome da proteção social, né? Então, em nome da periculosidade. É em função da ideia de risco existente na nossa contemporaneidade que essa razão securitária ela se desdobrou da razão humanitária para criar o maior aprisionamento existente na história do Ocidente desde o século XVI. Nós vivemos hoje uma inflação em nível internacional do sistema prisional. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, né? De maneira que nós gerimos o risco aprisionando pessoas. E se nós gerimos o risco aprisionando pessoas, é porque nós mudamos direitos, tiramos direitos de cidadãos. Tiramos direitos de cidadãos, criamos novas categorias de crime que não existiam, e em nome disso, nós gerimos o risco dessas populações potencialmente perigosas. É claro que o sistema prisional do Brasil tem características diferentes da maneira como ele, as suas masmorras medievais aparecem, diferente de uma prisão americana ou de uma prisão francesa ou alemã, evidentemente, mas de qualquer maneira a lógica prisional é a mesma, de maneira que a gente assiste hoje à maior expulsão de população do espaço social, onde ela é aprisionada, né, pelo sistema prisional, e essa lógica do aprisionamento, do perigo, do risco, da vítima, do estresse pós-traumático, ela está efetivamente ligada ao novo sistema de funcionamento neoliberal das sociedades globalizadas modernas, né? Onde eu falava de uma sociedade que deixou de ser verticalizada, marcada por conflitos sociais, para uma leitura horizontalizada dessa sociedade, onde você é humano ou não humano, você faz uma política humanitária de compaixão. Essa transformação, ela é uma transformação que, a rigor, você desconstrói a ideia de sociedade. Você desconstrói a ideia de sociedade, que desde o século XIX está ligada à ideia da cidadania ou da soberania popular, de modo que as sociedades contemporâneas, elas são vistas a partir não da categoria do cidadão, mas a partir da categoria do consumidor. De maneira que o que está em jogo é o mercado e não a sociedade. A sociedade é mero creme de la creme para você pensar o mercado. De forma que a senhora Thatcher, no final dos anos 70, junto lá com o seu Ronald Reagan, na época, ela dizia muito claramente: eu não sei, primeira-ministra da Inglaterra, eu não sei o que é isto que se chama de sociedade. Eu só conheço pessoas que vão ao mercado comprar e vender. Essa é a primeira-ministra britânica no final dos anos 70. Então, esta formulação dela, ela é paradigmática dessa transformação da sociedade no mercado e a desconstrução da figura do cidadão na figura do consumidor. E essa transformação social, somente para concluir, onde essa questão do trauma, da vítima, do estresse pós-traumático estão intimamente colocadas, ela vai aparecer, essa leitura renovada, ela vai aparecer no texto de muitos historiadores, sociólogos, filósofos, nessa leitura da sociedade contemporânea. Só para dar algumas referências para você. Nos anos 70, final dos anos 70, aparece uma obra muito importante de um sociólogo norte-americano chamado Richard Sennett, que vai falar
da decadência do homem público. Tá aí. A decadência do homem público, o espaço público se desconstrói, de forma que a sociedade contemporânea ela é uma multiplicidade de individualidades, tal como eu descrevi há pouco com a razão humanitária, né? De forma que o Sennett, como subtítulo dessa obra, vai falar uma coisa muito interessante, ele vai dizer: passamos a viver sob a égide de uma tirania da intimidade. E essa tirania da intimidade, e essa desconstrução do espaço público que vai ser a fonte da descrição do Lasch sobre a dita sociedade, a cultura do narcisismo. A cultura do narcisismo é essa sociedade que perdeu a referência do seu espaço público, né? Onde a única referência do público passa pela judicialização punitiva, né? E onde você vê esse crescimento da cultura narcísica como matéria-prima dessa tirania da intimidade. Mais do que isso, o filósofo italiano Giorgio Agamben vai formular, né, uma célebre obra chamada Vida Nua, como a nossa sociedade contemporânea se constrói, na sua grande maioria, pelo aglomerado de populações, na sua periferia, onde se consubstancia o modelo do campo de concentração. Então, o campo de concentração não acabou. As favelas cariocas são experiências concentracionárias, como a gente encontra de uma forma mais escandalosa aqui, mas a gente encontra nas periferias nas cidades da Califórnia, a gente encontra isso no banlieue de Paris, nós encontramos isso nas cidades alemãs, nas cidades italianas, quer dizer, nós encontramos isso nesses refugiados que estão em torno dos grandes centros europeus. Nós estamos diante de um grande centro, de um grande campo de concentração, onde as pessoas perdem aquilo que Aristóteles chamava da vida qualificada, bios, e elas são reduzidas à sua condição animal, que Aristóteles chamava de zoom. Isto é, nós somos reduzidos à animalidade. Alguns, a grande maioria é reduzida à animalidade, que é a forma pela qual essas pessoas possam ser eliminadas, como foram os judeus, os ciganos, os homossexuais na época da experiência concentracionária. Então, se vocês querem pensar o trauma no cotidiano no começo do século XXI como psicanalistas, vocês devem levar em consideração essas coordenadas, né, da maneira pela qual elas se organizam hoje sob a forma da vida nua, essa desconstrução do espaço público, essa perda de referências universalistas, né, de forma que é esse o canteiro de obra onde o estresse pós-traumático se transforma na maneira pela qual se configura o trauma hoje, que é objeto, em geral, de uma política compassional por parte de organizações filantrópicas. Muito obrigado.